Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. O meu, o seu, o nosso espaço para que a gente possa nos aprofundar no autoconhecimento. Hoje aqui estou sozinho, solo. Maurício não está comigo aqui presente, mas estou com um convidado sensacional. Uma honra poder receber ele aqui no nosso espaço, no Lean Podcast. Uma honra poder proporcionar para vocês uma aula muito especial. Muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de tempo, Dr. Paulo César Fructuoso. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Lean. Bom dia a todos, imensamente grato e honrado pelo convite em aqui estar para poder compartilhar das informações que nós estamos acumulando através de pesquisas, de testemunhos, de estudos ao longo de quase 5 décadas. Sensacional. Imaginem 5 décadas de estudo. Tem muita coisa aí. A gente vai tentar trazer aqui um pouquinho para vocês poderem se aprofundar. Beleza? Doutor Paulo, a gente costuma falar muito aqui no Lean e é um tema que está super presente no nosso dia a dia, que é a transição planetária, né? Todos nós sabemos o momento que a gente está vivendo, mas a gente gostaria de perguntar para você. Se você pudesse nos descrever quais são as mudanças que você acredita que vão acontecer com a humanidade e com a nossa Terra num futuro próximo. Olha, o que eu considero como mais importante é uma subida do comportamento adequado para com o semelhante e para com a natureza do planeta que nós estamos habitando. Nós estamos hoje numa fase em que o mal predomina, que é a característica principal de um mundo de provas e expiações. Na hora que nós ultrapassarmos essa fronteira e chegarmos ao estágio de um planeta de regeneração, o mal ainda existirá, mas ele será muito suplantado pelo bem. E aqueles que continuarem no comportamento equivocado vão se sentir assim, como é que eu vou dizer para você, incomodados. Porque todo mundo está tendo um comportamento adequado, um comportamento de auxílio ao próximo, de respeito pela natureza, e esses, em número menor, não. E acredito que nós estamos aí recebendo uma grande leva de espíritos, reencarnando, que estão, assim, tendo a última oportunidade de aqui ficarem quando nós subirmos de degrau. Aqueles que continuarem no comportamento equivocado, provavelmente nas próximas encarnações, reencarnarão em planetas menos evoluídos. Porque existe um peso específico do perispírito em cada um de nós. E cada planeta também tem um peso específico próprio. Então, o peso específico desse nosso componente extrafísico tem que se coadunar com o peso específico do planeta que ele vai habitar. E uma coisa também eu deixo bem claro: o conhecimento que nós vamos adquirindo, ele não cessa. E também nós não perdemos. Se eu tiver um comportamento inadequado que me impeça de continuar ocupando corpos físicos que eu necessito para interagir com esse universo na Terra e vá reencarnar em planetas menos evoluídos, com o conhecimento que eu adquiri, eu posso auxiliar as humanidades desses mundos a evoluírem mais rápido. Esses comportamentos, esses que eu estou citando como comportamentos assim inadequados, também são imortais, igual a mim, igual a você. Então, mais cedo ou mais tarde, essa modificação, esse aperfeiçoamento vai acontecer. Entendi. Mas esse conhecimento, ele não cessa, não, mesmo com o véu do esquecimento? O véu do esquecimento está associado à ocupação desse veículo. Eu posso te dar um exemplo muito importante. Sabe de quem? Meu. Opa! Eu faço parte de um grupo chamado Lar de Frei Luís, na cidade do Rio de Janeiro. E esse grupo é oriundo da Inquisição. Você acha que se eu me lembrasse do que eu fiz como inquisidor, eu teria condições emocionais para ser médico? Para ser cirurgião? Se eu te perguntar o que você almoçou anteontem, você não vai lembrar. Então, o esquecimento é uma dádiva divina. Mesmo quando eu passo por lá de lá, é muito provável que eu não terei condições
de me lembrar do que eu fiz em muitas encarnações passadas. Isso, aos poucos, vai voltando à minha memória, porque eu tenho que corrigir os erros que eu cometi, certo? Então, você tem 3 degraus. Primeiro degrau, o arrependimento. Segundo, a expiação. Terceiro, a reparação daquilo tudo que você fez. Então, isso para mim hoje está muito claro, certo? Diante das experiências pelas quais eu passei no lar de Frei Luís. E eu gostaria muito de deixar claro aqui no início desse nosso bate-papo que eu não acredito em milagres, nem acredito em sobrenatural. Acredito em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou e acredito naquilo que ainda não é comum. Muito bom, perfeito. Como que você, ao longo dessa sua trajetória, conseguiu identificar essas leis versus a conjuntura da sociedade, acreditar que são coisas relacionadas simplesmente à sobrenaturalidade? As leis também eu não alcancei. Eu estou dizendo que elas existem. Sim, certo? Agora, a nossa ciência ela é humilde o suficiente para reconhecer que só sabe o que acontece em 4% do nosso universo. O que acontece em 96% do nosso universo, a ciência não sabe. E se nós mergulharmos nos universos paralelos ao nosso, não sabe nada. Então, nós estamos no início de um trajeto, certo? Agora, você me perguntou como é que eu cheguei a essas minhas convicções inabaláveis, conversando principalmente com médicos que já morreram. E aí você pode perguntar, mas conversando como? Através de incorporações mediúnicas? Não. Através do teletransporte, que você já tocou esse assunto comigo, e da materialização. Fenômenos extremamente raros, difíceis, perigosos e com manipulação de tremenda quantidade de energia. Evidentemente, que leva a nossa ciência a não acreditar que isso seja possível. Mas é possível. Nós não entendemos ainda como acontece. Então estaríamos no degrau do empirismo. Sabemos que acontece, mas não sabemos como acontece, e tal fenomenologia ainda não pode ser repetida em laboratório. Perfeito. Existem 2 tipos de elemento, né? Acho que essa é uma definição clara que você coloca, que normalmente a gente acredita que tem só o elemento material, mas também tem o elemento espiritual. E ainda tem um terceiro elemento, que é o de Deus. Correto? Agora, tudo que é material e é espiritual é oriundo dele, do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? O hálito, a respiração do próprio Deus. Eu me considero como um peixe em um oceano. O que é o oceano? O fluido cósmico universal. Então, tudo está no oceano. Tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos é captado por esse Criador, porque nós estamos na respiração dele. Não é uma coisa fácil de entender, mas é aquilo que eu falei para você. Eu tenho certeza de que tudo que eu faço, tudo que eu falo e tudo que eu penso é captado pelo próprio Criador. Dá para você entender um ser desse? Não. Como é que tu vai entender um ser capaz de criar múltiplos universos que se interpenetram pelos outros? É impossível no estágio em que nós nos encontramos de evolução. Mas que ele existe, existe, porque o multiverso não pode ser obra do acaso e nem o fenômeno vida pode ser obra do acaso. E olha que o fenômeno vida é aquilo que eu cuido como cirurgião que sou há 51 anos. Nossa. Perfeito, perfeito. E esses universos paralelos que você comentou? Olha, que os seriam? universos paralelos, eu acho que é o que as religiões chamam de plano astral, plano celestial, plano espiritual. Para mim são sinônimos. Eu me considero, por enquanto, um peixe fora d'água. Claro que eu estou dentro do fluido cósmico universal. Mas esse não me parece ser o meu habitat. Vai chegar um momento em que eu vou me separar desse veículo físico, carnal, que eu necessito para interagir com esse universo que eu estou habitando. E aí, nessa separação, o que vai acontecer? Esse veículo físico vai se degradar, os átomos e moléculas serão utilizados na composição de outros corpos orgânicos e inorgânicos, mas eu tenho um segundo componente, energético, vital, transmissor da vida a esse veículo e imortal, que ingressa no universo paralelo a esse. De lá para cá eu vou poder me teletransportar? Sim, mas eu insisto,
Fenômenos extremamente raros em toda a história da humanidade. Já aconteceu? Já. E graças a essa fenomenologia, a história da humanidade foi dividida em duas partes. Antes de Jesus e depois de Jesus. Se ele sofreu o que sofreu, chicoteado quase até a morte, uma coroa de espinhos enterrada na sua cabeça, pregado numa cruz, tórax atravessado por uma lança que chegou até o coração. 250 orifícios, né? Segundo o Santo Sudário. No Santo Sudário. Foi uma tortura terrível. Tem o seu corpo retirado da cruz e colocado dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto durante 3 dias e aparece com o corpo completamente reconstruído? Qual é o médico que vai acreditar nisso? Agora, me foi colocado à frente como isso é possível. Insisto, não é milagre. Como isso é possível? Através de energias presentes em todo ser vivo e que foi batizado por um prêmio Nobel de Medicina chamado Charles Richet, que ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 1913 por ter descoberto a resposta anafilática humana como ectoplasma. A nossa ciência já alcançou? Não. Mas ele está presente em todo ser vivo. Essa energia, doada principalmente por médiuns de efeitos físicos, chamados também ectoplastas, permite que este que habita um universo paralelo ao nosso pode ir lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializar. Isso aconteceu com Jesus durante 40 dias. Então, não estou falando alguns momentos. Com ele aconteceu durante 40 dias. E aí eu sou um torturado pela curiosidade científica. Olha só, essa fenomenologia, ela precisa da ausência da luz para que aconteça. Porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, a entidade que se materializa e o médium que doa a energia. Então, como foi possível Jesus se materializar até a luz do sol? Como, né? Percebeu? Agora, essa foi a maior passagem evangélica. Essa foi a maior passagem evangélica. Porque se Jesus não tivesse se teletransportado e se materializado, tudo que ele ensinou teria ido para o túmulo junto com ele. Agora, se coloca na minha situação. Olha as reflexões que eu vou colocar ao seu julgamento. Por favor. E se um médico tivesse presente em uma sessão em que isso acontecesse? Segunda reflexão. E se quem se teletransportasse e se materializasse fossem médicos, que já passaram pela Terra, ocupando corpos semelhantes aos nossos? Terceira reflexão. E se fosse possível diálogos entre esse médico que aqui se encontra, ainda encarnado, e esses que se teletransportam e se materializam durante alguns momentos? E a quarta e mais importante reflexão. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Como eu posso deixar de acreditar que isso seja verdade? Perfeito. Baita de uma reflexão, hein? Não dá mesmo. Não tem como. No seu dia a dia, você, inclusive, passa por essas situações, certo? As revelações foram tamanhas que eu já escrevi até agora 10 livros. 10 livros. E continuo escrevendo. Olha a quantidade de informações que me foram passadas. Conhecimento. Entendeu? Ou informações como, por exemplo, olha, Paulo César, você não está sozinho no seu trabalho como médico, não, hein? Porque você só sabe tratar do casulo e a vida está na borboleta. Nossa. Então você e todos os seus colegas que honram a sua profissão estão acompanhados. Eu ouso afirmar, estou sendo bem claro, que sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos, muitos dos sucessos que nós temos com nossos pacientes não teríamos. Ou seja, tem A principal razão para essa fenomenologia acontecer num planeta de provas e expiações em que a psicosfera é muito densa e dificulta muito essa fenomenologia é o atendimento de pacientes graves. Porque quem mais se teletransporta e se materializa são médicos. Manipulando numa medicina ultra evoluída em relação à que nós conhecemos. Atendendo quem? Pacientes que a nossa medicina pouco pode ajudar. Como o acaso não existe, eu boto sempre acaso, entre aspas, cancerosos, que é a área que eu mais atuo. Eu sou cirurgião oncológico. Então foi colocado à minha frente.
Eu vejo milagres? Não existem milagres. Todos os pacientes que são levados a essas reuniões, eles são curados? Não. Mas todos somos imortais. Muitas vezes esse atendimento se faz no corpo extrafísico e não no corpo físico. Perfeito. E não no corpo físico. Deu para entender? Sim. Então nós temos nesse sentido evolutivo. Agora, se eu sou imortal, eu vou compreender tudo isso. Como é que vai estar meu conhecimento tecnológico e científico daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Eu vou viver para sempre. Eu vou dominar todas as ciências e a tecnologia do universo que eu estou habitando e dos múltiplos universos também. Foi isso que Jesus fez. E para fazer o que ele fez, ele tinha que ter conhecimento científico e manipulação de tremenda quantidade de energia para acalmar até o mar e o vento em volta de onde ele estivesse. E agora, isso é uma brincadeira diante da manipulação de energia para organizar um planeta inteiro como o nosso, que ele organizou, evidentemente com as legiões de comandados sobre suas ordens, há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. E a gente só foi dar uma relevância para ele há 2000 anos atrás, porque... A nossa relevância está no início. Nós não entendemos ainda o que é um Cristo planetário. Um espírito criado simples e ignorante igual a você, igual a mim, e que atingiu tamanha evolução em tecnologia, ciência e principalmente em sabedoria e amor, que lhe foi concedido pelo Criador o governo de um planeta inteiro. Caramba, gigantesco. E com as 22 bilhões de almas conectadas a esse planeta. Dá para você entender? Não. Só sabemos que isso acontece. Não, perfeitamente, perfeitamente. Mas é muito incrível pensar que a gente só conseguiu dar razão para ele a partir do momento que ele se teletransportou, né? Foi o que você falou. Se ele tivesse simplesmente morrido na cruz... A mais importante passagem evangélica. A mais importante passagem evangélica. O reaparecimento materializado durante 40 dias. Olha, eu vou te passar, olha só as experiências pelas quais eu passei. Vou te só colocar uma. Uhum. Eu estava escrevendo o meu primeiro livro chamado A Face Oculta na Medicina. E ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. E estava escrevendo um capítulo desse livro intitulado Ectoplasma. E naquela reunião, naquela semana, houve uma reunião de materializações no lar de Frei Luís. Eu sempre ficava sentado na cabeceira de um dos leitos, dos 5 leitos, em que eram colocados os pacientes levados a tratamento. E a entidade materializada saía da cabine, o médium fica desmaiado, 70, 80 pessoas vendo tudo acontecer, cuidava de 1, de 2, de 3, de 4, se aproximava do 5º leito, aonde eu estou sentado na cabeceira, e cuidava do 5º paciente. E muitas vezes começava a conversar comigo, utilizando termos técnicos médicos que o médium que está desmaiado dentro da cabine, como mecânico de automóveis, não poderia utilizar. Então, quem estava conversando comigo era um médico, que se teletransportava e se materializava. E cuidando do paciente, naquela semana, sem se descuidar, dirigiu a palavra a mim. Paulo César, o ectoplasma que Jesus utilizava era diferente do nosso. E olha que eu estava escrevendo, como hipótese, claro, que Jesus utilizava essa energia. Jesus utilizava o ectoplasma, por exemplo, para teletransportar células do corpo extrafísico para o olho de um cego. Percebeu? Mas aí ele diz, o ectoplasma que Jesus utilizava era diferente do que o que nós aqui utilizamos. Eu nunca me dirigia à entidade. O problema era quando a entidade se dirigia a mim e eu tentar controlar a minha curiosidade científica, que é o denominador comum de qualquer médico. Nós lidamos com o fenômeno vida. Frederic, o nome dele é Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista, hein? Caramba. Frederic, mas era ectoplasma? Era, Paulo César, mas diferente do que o que nós aqui utilizamos. E olha agora o que ele me informa. O ectoplasma que Jesus utilizava
vinha direto do Criador. Direto. É possível você compreender? Outra coisa, eles estavam acompanhando o que eu estava escrevendo. Porque ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Percebeu? Sim. Quem foi Frederic von Stein? Cirurgião do exército nazista? Sim. Por que ele se aproximou do lar de Frei Luís? Porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Caramba. Só que caiu nas malhas de Frei Luís, que também era alemão. Frei Luís era um frade franciscano alemão que veio da Alemanha para cá na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana do Rio de Janeiro, onde realizou tamanhos prodígios que foi considerado verdadeiro santo, na cidade de Petrópolis. Que é onde hoje tem... Esse médico, inicialmente, ele se incorporava, quando chegou no lar de Frei Luís, em um médium chamado Benayon, colocava a mão ao ar e saudava Hitler em alemão. E falava em alemão. E o médium só falava português. É um fenômeno chamado xenoglossia. Caramba. Nós tínhamos um senhor austríaco no grupo que entendia o alemão e traduzia tudo o que ele estava falando. Quando percebeu o que tinha feito de equivocado e que continuava, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando voltou a se manifestar, o médium de efeitos físicos, Gilberto Arruda, já estava no lar de Frei Luís. E os maiores fenômenos relacionados com a energia ectoplasmática que eu pesquisei e estudei ao longo de quase 50 anos, ali aconteceram. Eu coloco que o que aconteceu no lar de Frei Luís não aconteceu em nenhum local do planeta Terra na história da humanidade. Aonde, durante 60 anos, aconteceram fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Que incrível, hein? Que trabalho magnífico. Agora você se coloca na minha situação como cirurgião vendo isso acontecer. E tendo que meio que defender, né? Porque você disse que você se sente um peixe fora d'água em alguns momentos. Como que é esse processo? Defender não, eu relato. Relato. Claro que eu coloco com hipóteses, tentando explicar de certa forma. Agora, eu não tenho certeza de que eu estou explicando o que realmente acontece. Agora, a minha tranquilidade é muito grande em relação à imortalidade. Daqui a pouco eu vou passar para o outro lado, vou deixar esse veículo. E olha só o que eles estão me dizendo, e que é bom para você também. Uhum. Paulo César, quando você passar por lá de cá, você, em 1 hora, você vai aprender o que na Terra ficava anos estudando. Outra coisa, você acha que você esqueceu tudo que você já estudou? Quando você passar por lá de cá, tudo que você acha que esqueceu também vai voltar para sua memória. Eu entrei para a faculdade em 1970. Nós estamos em 2026. 56 anos. Uhum. O que eu me lembro? Aquilo que eu faço e aquilo que eu ensino. Aula em 2 faculdades de medicina. Ele está dizendo que quando eu passar por lá de lá, eu vou me lembrar de tudo. Já imaginou a alegria de um médico vendo isso acontecer? Paulo César, você quer outra informação preciosa? Tudo que você aprendeu em outras encarnações e que é importante para a evolução do teu espírito também retornará à sua memória. Genial. Então vai poder ter um aprendizado bem robusto da vida. Todos nós. Todos nós. E essa questão da imortalidade, né? Acho que isso é muito incrível de pensar. Você... Por que parece ser tão fácil, né? Ouvindo você falar, parece ser tão fácil de realmente entender. Não é acreditar, é entender isso. Uma coisa que eu considero... Por que é tão complexo para as outras pessoas? A primeira coisa, você está percebendo a firmeza com que eu falo? Perfeito, demais. Segunda coisa, uma pergunta que sempre me fazem é o seguinte: como é que você se coloca perante a seus colegas? Um currículo pesa. Eu tenho 4 especialidades. Sou cirurgião há 51 anos. Já dei aula em 2 faculdades, continuo dando. Tem uma família a zelar, né? Claro, mas eu sou membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Pertenço a 2... Eu estou falando isso simplesmente para que seja fácil entender como eu sou visto pelos meus colegas. Tenho
aperfeiçoamento de cirurgia no Centro Léon Bérard de Cancerologia na França e muito mais. Aí o que acontece? Os colegas pensam o seguinte: esse camarada não pode ser maluco. Deixa eu ver melhor o que ele fala e o que ele escreve. E aí começam a me procurar sorrateiramente e me relatam acontecimentos em suas vidas profissionais que eles não têm coragem de falar nem para a família. Caramba. Um desses, Paulo César, eu estava de plantão no hospital Cardoso Fonte, lá no Rio de Janeiro, e deu entrada no pronto-socorro onde eu estava o filho de um colega médico com tiro no tórax. Sob meus cuidados, o coração dele parou. E eu massageei, com outros colegas me auxiliando, durante 40 minutos, e o coração não voltou. Eu decidi parar. Você sabe que quando eu decidi parar, nitidamente alguém soprou no meu ouvido, continua, e eu continuei e salvei o rapaz? Caramba. Então isso acontece com todos os colegas. Nós não temos coragem de revelar esses acontecimentos. Vão nos achar de alucinados. Agora eu pergunto, se eu fosse um alucinado, eu poderia ser um cirurgião? Não. Percebeu? Sim. Então eu acho que em determinado momento, isso vai ter que vir à tona. Isso com explicações científicas. Não existe milagre nem sobrenatural. Eu vejo a aproximação da ciência das religiões como a salvação da humanidade. A ciência se aproximando das religiões e comprovando que o que as religiões pregam é verdade, salva a humanidade. Esses corruptos, corruptores, pedófilos, assassinos, feminicidas, ditadores, se vacinam contra tudo. E seus filhos também. Por quê? Não foi a ciência que comprovou a existência de micro-organismos? Nós estamos vendo? Eles estão na tua pele, na tua roupa, no ar que você respira, no alimento que você ingere. Quem provou a existência desses micro-organismos foi a ciência. Espírito é energia, pensamento é energia. Daqui a pouco a nossa tecnologia médica estará tão sensível que vai detectar a existência do espírito, a separação dos dois componentes no momento do óbito. E aí você vai matar quem, se não existe morte? Por que eu vou me suicidar se não existe morte? Para que pena de morte, se não existe morte? Isso tudo eu coloco num dos meus livros intitulado Justiça e Ectoplasmia. Será que nos tribunais do futuro não será possível a materialização de assassinados e que revelem tudo o que aconteceu com eles? Uma das nossas vereadoras no Rio de Janeiro, há 6 ou 7 anos atrás, foi assassinada. Sim. E o seu motorista também. Sim. Até hoje não se encontraram as armas utilizadas nesse assassinato. Foram lançadas na Baía de Guanabara. Em várias reuniões no Latte Frei Luiz, foram materializadas armas, adagas, espadas, punhais, garruchas. Isso, para um colecionador de armas, seria um tesouro. Isso pode acontecer nos tribunais do futuro? Com certeza. Você está percebendo? Sim. O que está se descortinando à nossa frente? Eu me coloco como uma peça de um quebra-cabeça que está sendo montado. E vejo você também assim. E vejo que a missão desse quebra-cabeça é salvar a humanidade. Salvar do quê? Salvar do comportamento equivocado. Por exemplo, qual foi a frase recente do nosso Papa? Olha, o mundo está sendo desgovernado por ditadores. O Papa foi que falou isso. Mas se você tiver certeza de uma lei universal chamada Lei de Ação e Reação, tudo que eu faço, falo e penso e que leve ao sofrimento de alguém ou da natureza do planeta que eu habito, coloca deformações no meu componente extrafísico, coloca deformações no meu componente extrafísico e também depósito de impurezas. E eu posso necessitar de corpos físicos no futuro através de doenças como o câncer, possam funcionar como aspiradores das impurezas que eu depositei em mim próprio e corretivos das deformações que eu causei na minha forma extrafísica. E não Deus. Muitas das doenças que nós médicos estamos tratando os efeitos, não sabemos as causas. Porque as causas estão em vidas passadas. Vou te dar só um exemplo. Eu tenho uma neta com 10 anos de idade. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, foi picada pelo mosquito da Zika e minha neta nasceu com microcefalia.
A criança não fala, não anda, não come, não senta, está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. Se você acredita num ser infinitamente perfeito em tudo, chamado Deus, o Criador, como isso é permitido a uma criança que nem nasceu? Que mal ela fez? Fez mal a quem, se ela nem nasceu? Eu já presenciei tumores malignos acometendo fetos. O câncer já começa no feto, antes de nascer. Caramba. Quando nós fazemos a tomografia da mãe grávida, a tumoração já aparece no feto. Caramba. Está percebendo? Que culpa A necessidade. tem essa? Nós Certo. estamos numa evolução em que necessitamos de respostas lógicas e racionais, que as religiões ainda não estão nos dando. Se você perguntar a um líder religioso por que isso acontece numa criança que nem nasceu, não tem resposta. Então, vejo a ciência se aproximando das religiões e explicando por que isso acontece, a salvação da humanidade. Quem é que está por trás desses artefatos bélicos que estão sendo utilizados lá na faixa de Gaza, que está sendo usado na Ucrânia? Inteligências supremas, inteligências muito evoluídas, frequentaram as melhores universidades do planeta. Tiveram família, tiveram alimentação, tiveram lazer, tiveram conforto e direcionam a sua inteligência e o seu aprendizado para o mal. Você tem ideia de quanto é que os fabricantes de armas arrecadaram em 2022? Quanto? 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Nossa. Essa quantia acabaria com a fome do mundo em um ano. Num ano. Você está percebendo? Então, na hora que você direciona tudo aquilo que você sabe, que aprendeu e a tua inteligência para o mal, você está plantando em si mesmo coisas que você obrigatoriamente vai ter que colher. Então, muitas das doenças que nós estamos vendo acontecer têm origem em vidas passadas, ou até nessa própria vida. O tabagista, por exemplo, para mim é um suicida. No tabaco queimado, você tem uma partícula denominada 3,4 benzopireno. É uma das mais poderosas partículas cancerígenas que a ciência conhece. Isso está colocado até no maço de cigarro. Se você utiliza, você está se suicidando. Conscientemente. Você está encurtando a sua existência na Terra. De uma maneira consciente. Claro. Esse assunto não tem fim. Você está percebendo? Não, sim. E o que você acha que vai ser a chave para que, principalmente, esses intelectuais, né, as pessoas que, infelizmente, controlam os rumos da humanidade, do ponto de vista geopolítico e tal, qual você acha que vai ser a chave para eles perceberem que eles precisam focar esses esforços em coisas do bem? Muito bem. A medicina hoje é completamente diferente de quando eu saí da faculdade, em 1975. Então, eu tenho 51 anos de formado. Nossa. Correto? Muitos dos pacientes que eu recebia para tratamento quando saí da faculdade eram considerados fora de possibilidade de tratamento. Só tinha tratamento paliativo. Hoje, não. A evolução da tecnologia e da ciência no século XX e no século XXI está sendo mais rápida do que toda a história da ciência e da tecnologia. Agora, em resposta à sua indagação, nós já estamos utilizando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Vou dar um exemplo. Os colegas médicos que devem estar nos honrando com assistência sabem exatamente o que eu estou dizendo. Tomografia por emissão de pósitrons detecta metástases até microscópicas. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Nós já estamos usando antimatéria no estudo do corpo humano. Daqui a pouco a nossa tecnologia médica estará tão sensível que vai detectar a energia espiritual. A separação dos dois componentes, físico e extrafísico. Você tem um componente em você chamado duplo etérico. Certo? Esse duplo etérico começou a se formar em você na união do espermatozoide do teu pai com o óvulo da sua mãe. Esse duplo etérico é que está mantendo a integridade da nossa constituição física. No momento do óbito, o duplo etérico se degenera, vai desaparecendo. Por isso, nossos corpos apodrecem.
Deu para entender? Perfeito. Isso tudo será comprovado pela ciência. Se a ciência comprovar isso, você vai se modificar. Você não, é aquilo que eu dei como exemplo das vacinas. Então, aqui, eu não consigo ver, fora da ciência, das comprovações científicas, salvação para a humanidade. Então, a partir do momento que a ciência, sendo esse motor, se juntando com a espiritualidade, sim, o mundo inteiro vai elevar a energia? É fatal. Houve um paciente que foi colocado sob meus cuidados. Esse paciente, ele tinha uma doença chamada melanoma. É um tumor maligno que se inicia nas células chamadas melanoblastos e que produzem a melanina que dá cor às nossas peles. É um dos mais agressivos tumores malignos que a ciência conhece. Ele me procurou coberto de pelotões negros, melanoma. E quando foi feito exames, como tomografia, como a cintigrafia, apareceram múltiplas metástases no interior dos órgãos. No fígado, no pulmão, no cérebro. Não tem tratamento. Claro que eu levei a uma reunião no lar de Frei Luís. E enquanto ele estava sendo tratado, eu indaguei o Frederico. Frederico, o que aconteceu com esse paciente em vidas passadas? Ele sussurrou no meu ouvido. Paulo César, vilipendiou de leprosos. Ultrajou, maltratou leprosos. Então ele está depositando nele as sementes daquela doença. Caramba! Não tem saída, é uma lei matemática. Você planta o que você quiser. Agora a colheita é obrigatória. Perfeito. Mas isso... Está percebendo Sim. como as doenças podem funcionar como medicamentos? Você está percebendo como a ciência, como as doenças podem funcionar como freios? Nós temos na nossa medicina condições de avaliar até onde deve ir, consegue ir o nosso tratamento? Não. Eu, relativamente há pouco tempo, operei um paciente com tumor maligno no intestino grosso, no cólon. Para mim realizar uma cirurgia como a que foi realizada, eu tenho que virar o paciente pelo avesso e para ter certeza de que não existe metástase. Se ele tiver com metástase no fígado, se ele tiver com metástase no pulmão, eu não vou fazer uma cirurgia desse tamanho. Percebeu? Virei o paciente pelo avesso. Não tem metástase. Faço uma cirurgia enorme. Tiro metade do intestino grosso. Os colegas que estão me assistindo sabem o que eu estou dizendo. Uma hemicolectomia. Passam-se alguns meses. Aparecem metástases no fígado. Outras metástases no pulmão. Eu hoje tenho duas interpretações. Ou essas metástases eram tão microscópicas que nenhuma tecnologia médica conseguiu detectá-las, nem a tomografia por emissão de pósitros, ou as impurezas do perispírito continuam procurando válvulas de escape. Percebeu? Percebi. Os médicos médiums ostensivos do futuro saberão como detectar isso. Eu vou desencarnar e vou reencarnar. Quero ser médico de novo. Vou fazer prova para uma faculdade de medicina e vou entrar. Eu acho que a primeira coisa que eles farão comigo no futuro serão recolhimento de células da minha mucosa bucal, fazer um estudo profundo da minha genética, do meu ADN, e se for detectado que eu tenho uma genética favorável à mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Genial. Então tem a mediunidade e a composição genética? Tem uma parte algum importante. Fator genético tem que ter. O meu pai era médium. Por que o meu pai via o que eu não via? Por que meu pai ouvia o que eu não ouvia? E a minha mãe também. Então, era uma coisa que me atormentava. Então, alguma diferença genética entre meu pai e minha mãe tinham que haver em relação a mim. E esse detalhe genético não foi ainda alcançado pelos nossos geneticistas. Mas olha o que eles nos dizem. Paulo César, há necessidade somente de 2% do ADN para a constituição de um corpo igual ao teu. 2%? Para que os outros 98%? Alguns trabalhos já estão indo um pouco mais longe. É o DNA, só para o pessoal que está assistindo. DNA ou ADN, tudo bem. Só que os nossos geneticistas estão dizendo que a nossa evolução como espécie humana não cessou. E à medida que continuarmos evoluindo, trechos maiores do nosso ADN serão utilizados
na composição dos corpos orgânicos dos homens e das mulheres do futuro. E nós seremos, por exemplo, mais resistentes a uma série de doenças que hoje não somos, como as doenças alérgicas, como as doenças infecto-contagiosas, como o próprio câncer. Percebeu? Então, me parece que essa tua indagação sobre a subida de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, aqueles que trarão as soluções que nós tanto precisamos para essa subida necessitarão de corpos mais perfeitos do que os nossos. Percebeu? Então estamos no caminho. Mais uma vez fica claro para mim que não existe milagre, não existe sobrenatural, não existe o acaso, nós estamos sob um governo planetário. É claro que eu me preocupo com o aquecimento global, com o descongelamento das geleiras, com a extinção das espécies, não é? Com as pandemias. Eu me preocupo com tudo isso. Agora, eu deposito minha confiança em quem? Nos nossos governantes? Não. Eu deposito a minha confiança num Cristo planetário. Se ele nos acompanha há 4 bilhões e 500 milhões de anos, vai deixar com que o planeta desapareça em algumas décadas? Não. Qual é a solução que virá? Espíritos evoluídos, por ele preparados, reencarnarão em corpos iguais aos nossos e trarão as soluções políticas, econômicas, científicas, sociais que nós estamos precisando. Agora eu entendi. Genial. E eu vou mais. Foi captada uma mensagem por um médium respeitado, até por quem não é espírita, chamado Divaldo Pereira Franco, de 4 grandes vertentes de espíritos evoluídos estão se aproximando e reencarnando. Eu acho que tem até mais de 4. Na mensagem foi captada só 4. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão soluções para a humanidade como um todo e não somente para o pugilo dos mais poderosos e ricos. Segundo, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Veja como nós estamos precisando disso no nosso país. Não é só no nosso país, não. É no mundo todo. Terceiro, espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Você está entrando no Google, está vendo criança com 3, com 4 anos executando sinfonias no piano. Aprenderam aonde? Na barriga da mãe? O pé da criança nem alcança o pedal do instrumento. Verdade. E uma quarta, que eu considero a mais importante de todas. Espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Somos hoje, por pesquisas científicas, 7% de médiuns ostensivos. E quando formos 20%, 30%, 40%, os cientistas vão ter que se voltar para o assunto. Seus filhos serão médiuns. Então, mas esse é o meu ponto. Se a gente depender da boa vontade dos cientistas se voltar para a temática, agora eu entendi. Na verdade, encarnarão cientistas com essa missão. Sim. E eles vão ter o papel de acelerar a nossa evolução. Acelerar a nossa evolução. A subida de degrau do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Isso aconteceu em toda a história da humanidade. Recebemos, por exemplo, o merecimento de recebermos a informação dos antibióticos. Um espírito chamado Fleming, por uma conjunção inacreditável de coincidências, entre aspas, abriu a porta para a penicilina. Sério? A tabela periódica dos elementos. Mendeleev, um químico russo. No século XIX se descobria um elemento a cada dia. E os químicos desesperados em não poder conjugar os elementos que estavam sendo descobertos. Tipo, que família de cada um, né? Ácidos nobres, eles não se coadunam com nenhum outro. Alguns elementos se comunicam e se coadunam, se acoplam a outros elementos e outros não. Nós precisamos de uma tabela que nos ajude a entender como isso acontece. Que elementos se acoplarão a outros e outros não. Ninguém consegue. Dmitry Mendeleev decide resolver o problema. Sabe como? Como? Se tranca dentro de um laboratório na sua casa durante 3 dias e 3 noites. Não chega a lugar nenhum. Sabe o que acontece? Desmaia de cansaço. Adormece. E quando ele está dormindo,
A tabela periódica dos elementos aparece na frente dele em sonho. Ele acorda, bota no papel e a tabela periódica dos elementos está aí até hoje. É capaz de detectar, prever qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo. Se volta para a neurociência, sabe o que a neurociência me diz? Olha, quando nós estamos dormindo, os nossos neurônios entram numa atividade basal de recuperação da energia que nós gastamos quando estamos no momento de vigília, como estamos agora. E também de eliminação dos metabólitos celulares. Entenda metabólito celular como lixo celular. E olha a conclusão da neurociência nesse momento. Enquanto estamos nesse estágio de recuperação e de eliminação de lixo celular, é impossível se aprender alguma coisa. Se não foram os neurônios cerebrais do Mendeleev que aprenderam, o que aprendeu? Então, ele aprendeu dormindo? A neurociência diz que isso é impossível. Então, o que aprendeu? Só tem uma resposta: um componente extrafísico. Para cada célula do meu componente físico, eu tenho um no extrafísico. Ah, é? Olha, então eu acho que os fundamentalistas têm que tomar uma outra atitude em relação às suas meninas, que eles impedem de estudar. Eu acho que eles têm que impedir que elas adormeçam. Porque dormindo você pode aprender, você pode estudar. Está ou não está na aproximação entre a ciência e as religiões a salvação da humanidade? Perfeito, perfeito. Então a gente está nesse caminho. A gente pode inferir, então, doutor, que a cura espiritual, esse termo, às vezes ele é meio polêmico, né? Mas a gente pode inferir que, de fato, ela existe. Claro, você não vai ficar doente para sempre. Exato. Se a gente é imortal... Nós somos imortais, ninguém vai ficar doente para sempre. A gente morre na questão física. Física. Tu vai viver para sempre. Agora, aquilo que eu falei, pode ser que a doença funcione como um freio. Há uma passagem na vida de Jesus em que ele tinha curado 3 pacientes. Todo mundo feliz. Os pacientes, a família, os seus discípulos... E Jesus silencioso, cabisbaixo, pensativo. Isso despertou a curiosidade de João. Aí João se aproximou. Mestre, todos estamos tão felizes com as curas que o senhor proporcionou. Por que o senhor está tão calado, tão pensativo, tão silencioso? João, eu estou preocupado com esses 3 enfermos, porque eles podem vir a cometer os mesmos erros que cometiam antes de ficarem doentes. Perfeito. Imagine se eu seja um serial killer. Vou contrair um tumor na minha medula, que vai me deixar paraplégico. Eu vou poder continuar sendo um serial killer? Não. Eu entendi. É difícil mais pensar quando essas doenças, essas enfermidades vêm para pessoas da nossa família, que a gente acredita que elas não têm nenhum mal cometido no passado. Sim, é aquilo que eu estou te dizendo, que eu já falei. Muitas das doenças que nós estamos tratando, tratamos os efeitos, não sabemos as causas. Legal. E falando de tela búdica, né? Que é um tema também relacionado a essa parte da ectoplasmia. O que seria a tela búdica? A tela búdica é outro componente extrafísico que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que estão próximos a nós. Se tivesse um médium vidente aqui, ele estaria vendo espíritos nos acompanhando. O tempo inteiro. Intuindo você nas perguntas que você deve fazer e me intuindo nas respostas que eu devo dar. Certo? Nesses indivíduos chamados ectoplastas, médiuns de efeitos físicos, extremamente raros em toda a história da humanidade, a tela búdica é mais delgada e mais fenestrada. Neles, o ectoplasma se extravasa com mais facilidade. Mas isso tem um grande problema. São espíritos altamente endividados em vidas passadas. Lhe foi concedida a mediunidade de efeitos físicos para que possam mais rapidamente resgatar as dívidas. Do nada, esses indivíduos sentem bofetadas, beliscões, puxões de cabelo, socos, pontapés. Vejam a sina desses homens e mulheres ditos médiuns de efeitos físicos. Há como você compreender isso
Não. Insisto, estamos na etapa do empirismo. Sabemos que acontece. Não sabemos como acontece, mas acontece. E não pode ainda ser repetido em ambiente laboratorial. Mas não foi assim que o Charles Darwin chegou à conclusão da evolução das espécies? Observando. Como é que Mendel estabeleceu as bases da genética? Observando ervilhas. Nem microscópio tinham. Estamos na fase do empirismo, em evolução. Entendi. Então ainda vai vir um momento com a vinda desses espíritos do bem, digamos assim, com essa missão, cientistas, preparados para trazer as informações e as soluções que nós precisamos. Então nós estamos sob o comando de um Cristo planetário. E qual que é o principal ponto na sua visão que falta para as pessoas que acreditam que estamos separados, né? Separados por dogmas, por filosofias, por crenças? Insisto que eu coloque a minha confiança em Jesus. Eu acho que um passo fundamental será a comprovação científica da imortalidade. Aí você vai parar de pensar só no que está acontecendo hoje. Se você tiver certeza de que você planta e colhe, obrigatoriamente, você vai ter mais cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa, com aquilo que você faz. Porque você está com comprovação científica que vai ter que colher. Percebeu? Uhum. Então, eu tenho que ter muito cuidado com tudo aquilo que eu faço. Levei o sofrimento ao próximo e o sofrimento da natureza, do planeta que eu habito agora, porque existe vida em todo o universo. Em todo o universo existe vida. Então, tendo essa confirmação, essa comprovação científica, eu vou ter que ter muito cuidado com aquilo que eu falo. Faço, penso. Então, eu acho que isso é um passo fundamental para a evolução da nossa humanidade. E falando, você comentou de existem vidas em todos os universos, né? A gente viu aí a ciência chegando à Lua novamente. Novas discussões já tem se existe Sim. vida de fato. Como que a relação de entender que não estamos sozinhos habitando esse universo é relevante para você? Olha, primeira coisa, existem... A confirmação dessas civilizações estará na comunicação dela conosco. Concorda? Uhum. Por que são mais evoluídas que nós e não entram em comunicação conosco? Nós caímos no paradoxo de Fermi, um astrônomo, né? um cientista italiano que estava reunido com seus amigos num restaurante e fez essa colocação. Se existem civilizações ultra-evoluídas, por que não entram em contato conosco? Por que ainda bloqueiam os nossos sinais de rádio que tentam se comunicar com eles? Nós temos duas respostas. Primeiro, uma resposta materialista. Nos consideram famílias de gorilas. Então, por que vão perder tempo em nos ensinar? Nós vamos perder tempo em ensinar famílias de gorila regras de trigonometria? Quantas bananas serão necessárias? Entenderam? Uhum. Então, nos consideram seres inferiores, não querem perder tempo conosco. Mas existe uma outra Visão. uma resposta espiritualista. Estão aguardando que nós evoluamos moralmente para que de nós se aproximem, trazendo as suas informações científicas, tecnológicas, acelerando a evolução da nossa humanidade. Nossa. Isso talvez, ou talvez não, isso vai acontecer na hora que atingirmos, ultrapassarmos a fase de separação entre um planeta de provas e expiações para o de regeneração, onde o bem vai predominar. Nossa. O que aconteceria hoje se uma dessas civilizações se aproximasse da Coreia do Norte, da Rússia? Escuta aqui, quais são os seus artefatos bélicos? É isso que eles vão querer dessas civilizações. Então, não chegou o momento. Mas estamos no caminho, porque existe vida em todo o universo. Entendi. Então, vai ser eles estão esperando a gente evoluir moralmente e eticamente. E está longe disso acontecer? Parece que pelas informações mediúnicas confiáveis,
Isso começa no ano que nós estamos, 2026, e vai se tornar bem mais assim Palpável. profunda até 2056. Viveremos, então. E nós estamos vendo o planeta que está num turbilhão intenso. São 28 processos de guerra. Certo? Nós estamos sabendo o que acontece na faixa de Gaza e lá na Ucrânia. E no Irã. Mas tem 28 processos de guerra ocorrendo. Eu vou fazer uma comparação, né? Você pode me fazer uma visita de surpresa. Vou fazer uma visita ao Paulo César de surpresa. Só que você não sabe, nesse dia que você vai me fazer essa visita, eu estou mudando do 2º para o 3º andar. Como é que você vai encontrar minha casa? Nossa, uma Toda zoeira. revirada. Móvel desmontado, trouxa de roupa. Não é? Me parece que é o que está acontecendo com o planeta Terra. Como eu falei, grande leva de espíritos estão reencarnando como última oportunidade aqui para permanecer quando nós subirmos de degrau. Por isso que dá essa impressão de que estamos no fim. Sim. Na verdade, podemos estar no começo. Estamos subindo de degrau. Aí a minha casa está toda revirada. Sim, porque tem... Mas quando chegar lá em cima, não. O Apocalipse da Bíblia, em inglês, é revelações, né? Claro. Então, tem uma visão diferente Sim. do nosso entendimento aqui. O Apocalipse, quando a gente vê essa palavra, parece que é tipo assim... Há várias interpretações, né? Uma zoeira. Mas aquilo que eu falo, insisto. Tenho uma confiança num Cristo planetário chamado Jesus. A confiança nele de que ele não vai largar nossa mão. Os planetas onde ele evoluiu, os sistemas solares onde Jesus evoluiu, nem existem mais. Então, qual é o nível de evolução dele? Astronômico. Oh. E o livre-arbítrio, viu? Como que ele pode estar relacionado com essa questão da nossa imortalidade, da nossa evolução? A gente depende de fato dele? A justiça divina está na nossa consciência. Você sabe o que você vai fazer que pode causar o sofrimento ao próximo. Então, na hora que você tem o teu livre-arbítrio, você tem o direito. Você faz o que você quiser. Só que tem que lembrar que a colheita é obrigatória. E aí nós temos um modelo e um guia. Quem é um modelo e guia? Jesus. Olha, eu vou sair agora, vou para o feirão do livro, né, que está nos aguardando, e vou chupar uma bala no carro. Acho que eu vou pegar aquele plástico da bala, vou abrir a janela e vou jogar para fora. Aí eu tenho um guia e tenho um modelo. Eu vou colocar na minha mente o seguinte: se Jesus estivesse no meu lugar, era isso que ele faria? Se Jesus estivesse no lugar daquele paciente coberto com pelotões negros pelo melanoma, ele vilipendiaria, ele maltrataria, ele ultrajaria leprosos? Então eu tenho um modelo e tenho um guia. Então como tenho a justiça divina na minha consciência, eu tenho que, dentro do meu livre-arbítrio, sempre colocar esse pensamento na minha mente. Se ele estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? E qual a complexidade para quem, do ponto de vista de religião, não acredita em Jesus? Porque quando a gente fala de... tem os budistas, tem os hinduístas, tem até os ateus, né? Como colocar o aprendizado desse Cristo planetário para toda a humanidade? Bem, ele dividiu a humanidade em duas etapas, antes dele e depois dele. Só isso já é um peso. Exatamente. Então aí tem uma relevância. Uma passagem muito importante. E outra coisa, eu confesso a você que eu tenho alguns colegas que eu não acredito em nada. Mas eu fico impressionado com a dedicação, com o carinho, com a atenção que ele tem aos enfermos colocados sob seus cuidados. Então, de repente, não é necessário a religião para que você tenha o comportamento adequado. Quando você passar por lá de lá, o que vai pesar é o que você fez, não em que você acreditou.
Você pode ser um ateu, mas você faz tanto bem, você se dedica com tanto amor ao próximo, à natureza, passa por lá de lá. É isso que vai pesar. Não em que você acreditou, não a religião a qual você se entregou. Está bem claro para mim isso. Perfeito, perfeito. E a teoria dos universos paralelos que você comenta, a teoria dos universos em branas, como que ela está relacionada a essa questão do teletransporte? Me baseio nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Eu não estou dizendo que é assim, estou dizendo como hipótese que pode ser. Que a teoria dos universos paralelos que mais se adapta aos fenômenos de teletransporte e materialização seria a distância entre os dois universos. Pelas branas, a distância entre os dois universos seria somente de um átomo. E ainda se interpenetram pelos outros. Mas isso não vai diminuir a necessidade de energia para que esse fenômeno aconteça. Que é o fenômeno aí do teletransporte. Sim. Certo? Se você pudesse contar para a gente a importância lá do local que vocês construíram, né, que é no meio de uma mata, explicar quais os conceitos, as premissas para que aconteça com mais frequência a questão do teletransporte. Como eu falei aqui, todo ser vivo tem energia ectoplasmática. E quando nós subíamos na direção do santuário, o meu pai via, como médio vidente, botânicos, técnicos, biólogos, recolhendo ectoplasma das folhas, dos troncos, das raízes, das flores, dos animais e carregando para o santuário. Daí a importância dessa estrutura, desse santuário estar construído no meio de uma floresta, no alto de uma montanha, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Bom, 70% da energia para que a fenomenologia aconteça vem do médium, que está em transe mediúnico, dormindo, desmaiado, pela produção de grande quantidade de melatonina, o hormônio do sono, pela glândula epífise ou pineal. Os outros 30%, 15% da natureza e os outros 15% da assembleia que acompanha o médium, que tem que estar muito bem preparada, porque essa energia é sensível ao pensamento. Então eu não posso entrar numa reunião dessa pensando na festa que eu tenho que ir hoje à noite, nas contas que eu tenho que pagar amanhã, no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem, no meu ambiente de trabalho. Estarei abrindo brechas para que inteligências que não têm a mínima interesse em que essas verdades cheguem à humanidade na Terra não impeçam que isso aconteça. Ou até um curioso, um jornalista, concorda? Abre brechas. Um cara com outras intenções. A intenção, a finalidade dessas reuniões era atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar. O resto tudo fica em segundo plano. E também tem um ponto do que você não pode ter comido, né? O que você não pode ter bebido álcool. Por que essas questões? É porque você vai contaminar o teu ectoplasma. Quando o animal é abatido, mamíferos e aves, a sua carne fica impregnada de fluidos barônicos pesados que contaminam o teu ectoplasma. Você entra numa reunião dessa, está prejudicando o atendimento aos enfermos. Porque você está contaminando o ectoplasma que está vindo da natureza e do médium. Correto? A reunião é feita também na escuridão porque as fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, a entidade e o médium. Se você está na escuridão, como é que você vê uma entidade materializada? Quando ela sai da cabine e sai emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. Então todo mundo vê. É como acontece com pirilampo, com vagalume, com peixe abissal. Então não existe milagre, né? E outra coisa, a carne única que é permitida é de peixe, porque o cardume tem um perispírito coletivo. Quando você tira uma unidade desse grupo, o sofrimento é bem menor do que acontece com o boi, com a vaca, com o porco, com a galinha, etc, 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 etc. Então tudo tem explicações. E essas explicações todas estão colocadas nos nossos 10 livros. A começar pela face oculta na medicina. E o sexo em si? O que tem no sexo que... Você, quando entra em orgasmo, você extravasa teu ectoplasma. Aí chega numa reunião dessa. Em vez de você doar, você absorve. Está prejudicando quem? Os doentes. Os enfermos. Isso. Entendi. Tudo tem a sua razão científica. E vocês fazem todos esses atendimentos Os atendimentos com materializações continuam... Não, as reuniões continuam no santuário, mas as materializações se encerraram
no dia 19 de junho de 2015, quando o último médium teve a sua casa invadida, torturado e assassinado dentro do lar de Frei Luís, em 2015. Eu não tenho preocupação, isso está tudo na mão de Frei Luís. Ele sabe o que fazer. Ou vai chegar alguém, ou era um grupo de espíritos altamente comprometidos com a Inquisição que estavam sendo recuperados. Eu, um deles. Essas são a nave de materializações do Lar Frei Luís, correto? Tem uma antessala, onde nós ficamos aguardando a entrada, e depois entramos para a nave de materializações. É um auditório com 80 lugares. Caramba! Você construir uma estrutura dessa no meio de uma floresta, no alto de uma montanha, para quê? A não ser que algo extremamente importante ali ocorra. E aconteceu durante 60 anos. E você também comenta, né, a importância, a gente sabe a importância do Cristo planetário, que existem relatos bíblicos, né, desses fenômenos de materialização. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Anjos com vestes resplandecentes na porta do túmulo de Jesus, quando as 4 mulheres chegaram para cuidar do seu corpo. Anjos com vestes resplandecentes, espíritos materializados. Essas vestes brancas no Monte Tabor, ele aparece ao lado de Moisés e de Elias. Elias levou 3 discípulos com ele. Os 3 desmaiaram de sono. Quem é que ia ficar dormindo diante de uma cena daquela? Eram médios de efeitos físicos que doaram o ectoplasma para a materialização de Moisés e Elias. Até porque Moisés e Elias, eles já tinham vindo morrido muito antes. O Moisés há mais de 1.500 anos e o Elias há mais de 1.800 anos. Ou seja, existem diversas questões. Tudo tem a sua explicação. Curando um cego de nascença cuspindo na terra, não foi saliva que saiu pela boca de Jesus, foi ectoplasma. Entendi. Entendeu? Caramba. Tudo tem explicação. Genial, genial. E então você acha que assim, a gente está realmente... temos uma visão positiva aqui. Se o Maurício estivesse aqui, ele tem a visão mais negativa da dupla, entendeu? Mas aí o que ele deve levar em consideração? Aquilo que eu vi. Então não foi ninguém que me contou. Não foi um líder religioso que me contou. Não foi meu pai e minha mãe que me contou. Eu vi. Durante 40 anos, olha as 4 reflexões que eu coloquei na sua cabeça. Sim. Durante 40 anos conversando com... Já me levaram até dentro da cabine e eu vi a entidade materializada e o médium desmaiado dentro da cabine com uma diminuição de 30% a 40% da sua massa física. Se colocar na minha situação, vendo isso acontecer. Caramba. Genial. Então, doutor Paulo, a gente tem aqui um tema que você fala que nós é que nos dividimos, né? Somos seres de uma grande família, 22 bilhões de espíritos comandados por Jesus Cristo. Quando que você acha que a gente vai conseguir pensar de uma maneira mais unificada assim? Olha, eu estou vendo lá no horizonte essa modificação. Eu não posso prever exatamente quando isso será absoluto, mas que nós estamos no caminho, eu tenho certeza absoluta. Nós temos um líder chamado Frei Luís. Observe o seguinte, o Lar de Frei Luís é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro está comandado por uma entidade católica, Frei Luís. E essa entidade católica está assessorada ainda por outras entidades católicas. Frei Leonardo, Padre Isabel, Frei Beneditino Kelly, Frei Fabiano de Cristo. Então, até onde eu percebo, nós é que nos dividimos. Nós nos dividimos em espíritas, nós nos dividimos em católicos, em evangélicos, em judeus, em ateus, porque por tal Criador, que eu não entendo, só tenho certeza que ele existe, essas divisões não acontecem. Nós somos um único rebanho comandado por um único pastor. Desses 22 bilhões de ovelhas, 8 bilhões estão encarnados. E a palavra dele é muito clara. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, nós estamos no comando de um Cristo planetário. A minha convicção é inabalável. Eu não tenho mais preocupação com isso. Tenho certeza que isso vai acontecer. Não posso prever quando acontecerá. A compreensão completa da humanidade, encarnada e desencarnada, sobre isso. Mas tenho certeza absoluta que isso vai acontecer.
como que é o processo para a vinda desses 14 bilhões de espíritos? Tem Não uns vai que vir estão tudo, no... não acredito que venha todo de uma vez. Mas nós estamos também caminhando na projeção de colonização de outros orbes. A própria Lua, ela vai ser colonizada. Já se sabe até que tem água na Lua, correto? Correto. Então, a nossa tecnologia está avançando também nessa direção. Uma das preocupações dos nossos cientistas é a seguinte: eles entram numa faixa de pesquisa e veem lá no horizonte que vão chegar a uma descoberta muito importante para a humanidade. Só que estão ficando senis e ficam assim, temerosos de não alcançarem a solução, o término da sua pesquisa, porque vão morrer. Sabe o que eles estão fazendo? Pesquisando a genética de determinados animais que têm uma longevidade bem maior do que a nossa. Exemplo disso, um animal chamado tubarão da Groenlândia. Já ouviu falar nisso? Não. Sabe qual é a vida média desse animal? Quanto? 400 anos. Caramba. Sabe quantos anos eles ficam no ventre materno? 18. 18 anos para dar luz. Isso. Agora, eu coloco para você a seguinte reflexão. Se eu tenho certeza absoluta da imortalidade, será que eu preciso me preocupar com isso? Eu tendo, assim, uma evolução espiritual avançada, eu posso me deslocar a qualquer ponto do universo, do multiverso, com a velocidade de pensamento. Então, para que eu vou ficar algemado a esse veículo carnal? Tenho alguma informação importante que será alcançada pelo meu trabalho? Sim, mas eu posso intuir aqueles que ficarão no meu lugar a continuidade desse trabalho. Eu também posso retornar como uma nova encarnação e continuar esse trabalho que eu comecei a desenvolver. E o que você acha que faz esse bloqueio nesses, por exemplo, um cientista que sabe que não vai viver mais do que 90 anos, então o estudo dele não vai ser completo, por exemplo? Você acha, o que está por detrás? O ego? A O apego? Incapacidade das nossas religiões da comprovação da imortalidade. As religiões estão me levando só até a fronteira da morte. Estão dizendo para mim o seguinte: olha, você não deve roubar, você não deve matar, você não deve prestar falso testemunho, tudo isso que nós sabemos. E também, de alguma forma, me convenceram de que eu continuarei vivo. Mas nada. Estamos numa época que necessitamos de respostas lógicas e racionais. Vou continuar vivo. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Eu vou necessitar de algum alimento? Não sei. Eu vou poder trabalhar, estudar? Não sei. Criança que falece em tenra idade continua crescendo? Não sei. Idoso rejuvenesce? Não sei. Cego volta a enxergar? Paralítico volta a andar? Não sei. Eu não sei nada. Incertezas. Então, é isso que leva à dúvida, à incerteza, como o exemplo que eu dei aos nossos cientistas. A vida vai acabar com a morte. Então, grande parte da nossa ciência, dos nossos cientistas, interpretam a vida simplesmente como um fenômeno biológico, bioquímico. A nossa vida começou na união do espermatozoide com o óvulo e terminou no momento da parada de funcionamento dos nossos órgãos nobres, como o cérebro, como o coração, como o rim. Enquanto nós estivermos nesse estreito, não é? Nesse labirinto do nascimento, não é? da união do espermatozoide com o óvulo e o desaparecimento ou a parada de funcionamento, acabou. Agora, eu tenho certeza absoluta que não é a primeira vez que eu estou aqui, não vai ser a última. E tenho certeza absoluta de que eu vou viver para sempre. Agora, não foi aquilo que eu falei para você. Contato com líderes religiosos, com entes queridos. Não. Vendo quem já morreu e continua vivo. Igual Houve uma passagem no Lar de Frei Luís, uma das mais importantes na minha atual existência. Um professor meu que desenvolveu uma insuficiência mitral. O coração bombeava o sangue para frente
e voltava, acumulava no pulmão. Um processo chamado asma cardíaca. E o indivíduo não pode fazer mais nada. Conduta, tu tem que tirar aquela válvula e botar uma prótese. Ele já estava indo para o Instituto do Coração. Aí, não acreditava em nada. E aí eu cheguei e tive a coragem de convidá-lo a uma dessas reuniões. Foi colocado no santuário, num leito, sob a penumbra, e saiu Frederic, não materializado, mas super incorporado no seu médium, desnudo da cintura para cima. Se aproximou do leito onde estava o meu professor, ele levou a mão em direção a uma lâmpada elétrica azul, de baixa potência, girou o potenciômetro, ficou uma luminescência leve sobre a superfície do corpo do meu professor, mas suficiente para que tudo que acontecesse fosse visto. Bem, e aí ele falou o seguinte: chame os 3 médicos que aqui estão com você para ficarem ao nosso lado para que vejam o que você vai ver. Aí chamei 3 colegas. Luiz Ronaldo Gazola, cirurgião, durante 7 anos secretário de saúde no Rio de Janeiro, Luiz Augusto Queiroz, cardiologista, José Carlos Campos, anestesista. Comigo, cirurgião, 4 médicos. E aí ele se dirigiu ao meu professor e disse o seguinte: meu irmão, não duvide do que você vai receber, porque a sua dúvida dificultará o que lhe foi autorizado. Aí disse: desabotoem a camisa no nosso irmão. Eu desabotoei. E naquela penumbra, mas com luminescência suficiente para se perceber o que acontecia, ele começou a massagear o tórax do professor, massagear. Depois, sem se descuidar do que estava fazendo, falou: Paulo César? Sim, Frederic. Você está vendo o que está acontecendo? Sim. Então relate em voz alta para os seus colegas que estão aqui o que é que você está vendo. Olha, aí onde você está massageando o tórax do meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue estou vendo alguma coisa branca. Pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral dele veio na minha mão. Aí eu fiquei com aquela peça ensanguentada, olhando para os colegas. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. E o auditório com 70, 80 pessoas vendo tudo acontecer. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? A medicina de vocês do futuro saberá como fazer isso. Nós fomos desintegrando, desmaterializando, átomo por átomo, molécula por molécula, e à medida que a válvula estava sendo desmaterializada, nós fomos materializando simultaneamente no local uma prótese de ectoplasma, que adquire as mesmas características do receptor e não tem rejeição. Um mecânico de automóvel não podia me dar essa explicação. Nossa. Posso fazer outra pergunta? Pode. Posso mandar examinar isso? Pode. Mandei 2 patologistas examinarem, todos 2 concluíram que era tecido cardíaco. Daquele dia em diante, tudo que o meu professor estava sentindo desapareceu. Isso foi em 1981. Em 1993, teve um infarto fulminante, morreu sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia mediúnica. Ou hiperfísica, aquelas que ultrapassam os limites do corpo físico do paciente. Ele achou que era o quê? Um milagre? Não sei. Mas não acreditou. Mesmo tudo que sentia tendo desaparecido. Certo? Em 2022, eu tive um processo de compressão da minha medula por 3 vértebras. L1, L2, L3. Lombar 1, lombar 2, lombar 3. E fiquei com todo o meu membro esquerdo paralisado, indo dar palestra no Piauí, do Piauí para São Paulo, de cadeira de rodas, dando aula de cadeira de rodas, operando sentado em altos bancos para poder operar. Andava 2, 3 passos e a dor me fazia parar. Bom, 1 mês nessa situação. E os colegas do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que já tinham feito tudo que era possível sem resultado, já estavam pensando em me operar. Quando no dia 26 de novembro de 2022, às 4 horas da manhã, eu despertei.
A atmosfera do meu quarto estava tão pura que eu pensei que tinha desencarnado. Sentei no leito, o ventilador do teto girando, paralisou, não diminuiu a velocidade. Estava calor no Rio de Janeiro. Aí eu pensei comigo, um efeito físico ectoplasmático aconteceu. Da onde está vindo essa energia? Só tem uma resposta, da minha esposa desmaiada do lado. Aí pensei comigo, será que algum médico da falange de Frei Luís está chegando aqui para me ajudar? E pela primeira vez eu entendi o que acontecia com meu pai, o que acontecia com a minha mãe, o que acontecia com médiuns, uma captação telepática aqui, e não nos ouvidos, aqui. E o que é que eu captei? A seguinte frase: estamos aqui para te ajudar. Bem, se eles estão se comunicando comigo pelo pensamento, eu vou indagar pelo pensamento. Posso saber o nome de quem aqui está para me ajudar? O nome que veio, o do meu professor. Caramba! E a cirurgia que ele sofreu foi em 1981. Nós estávamos em 2022, 41 anos depois. Então, se ele estava se comunicando comigo vivo, eu também vou ficar. Ele morreu em 1993. E a primeira coisa que veio ao meu pensamento foi um desentendimento em 1984. Professor, lhe peço perdão por todo o mal que lhe causei. Veio a resposta. Paulo César, você não me causou mal nenhum. Professor, lhe agradeço por tudo que o senhor me ensinou. Durante 20 anos, tudo que ele sabia de cirurgia do câncer, ele me ensinou. É o que eu faço até hoje. Professor, lhe agradeço por tudo que o senhor me ensinou. A resposta que veio, eu sempre digo que não é para mim, é para todo mundo que está me assistindo. Porque todo mundo teve professor. Onde é que eles estão agora? Qual é o conhecimento que eles adquiriram do outro lado da vida? Paulo César, você não imagina o quanto eu tenho para te ensinar quando você aqui chegar. Professor, e com relação aos erros que eu cometi e que ainda cometo? Tudo telepaticamente. Não era falando nem ouvindo. Mas eu também cometi os meus erros. Aí eu parei. Ele não. Vire de bruços. Virei de barriga para baixo. Coloque o seu tornozelo direito atrás do joelho esquerdo. Coloquei. E aí, nitidamente, alguém segurou o meu tornozelo esquerdo e começou a fazer flexões como se algum tratamento fisioterápico estivesse sendo feito. Terminou. Volte à posição normal. Virei de barriga para cima. E aí, para terminar e para arrasar, veio a última pergunta. Paulo César, você quer saber pelo que está passando? Por que é que você está passando pelo que está passando? Quero, professor. Você está incomodando muito com o que fala e com o que escreve aqueles que não querem que essas verdades cheguem à humanidade da Terra. Daquele momento em diante, a atmosfera do meu quarto foi voltando ao normal, o ventilador do teto voltou a girar, minha esposa despertou, perguntou o que estava acontecendo, eu falei, não sei se você vai acreditar, mas aconteceu isso, isso e isso. Daquele dia em diante, tudo que meus colegas estavam fazendo sem resultado, passou a ter resultado. 1 ou 2 dias me colocaram de novo na sala de cirurgia, infiltração de anestésico e corticoide na minha medula, e eu saí da sala de cirurgia sem sentir mais nada. Isso foi em novembro de 2022. Nós estamos em abril de 2026. Nossa, que relato incrível, hein? Maravilhoso. Antes da gente finalizar com a nossa pergunta, com a nossa palavra-chave aqui, que o Maurício sempre coloca, vou fazer só 2 perguntas lean para você. A primeira é, se você tivesse à sua disposição, sabemos que somos imortais, tá bom, doutor Paulo? Sim. Mas se você tivesse à sua disposição uma máquina do tempo
Se você pudesse entrar nessa máquina do tempo e viajar para qualquer momento da história da humanidade, conversar com qualquer pessoa que você já conheceu e que não está mais aqui encarnado, ou com alguma pessoa que você não teve a oportunidade de conhecer, viver-se alguma história da humanidade, no passado ou no futuro, você entraria nessa máquina e iria para onde? Se eu pudesse voltar no passado, voltaria em busca de todos aqueles que eu prejudiquei, que eu maltratei e posso até ter assassinado. E de joelhos lhe pediria perdão por todo o mal que causei, pela minha ignorância. Em relação ao futuro, eu penso em adquirir cada vez mais conhecimento positivo que me ajudem, através desse conhecimento, auxiliar os que estejam passando por algum sofrimento. O que eu acho é o seguinte: todos nós vamos acumular cada vez mais conhecimento embasado em sabedoria. E nós todos vamos nos sentir cada vez mais felizes, porque vamos cada vez melhor poder praticar o amor em benefício do semelhante e da natureza do planeta que nós venhamos a habitar. Tenho essa ansiedade, sim, em me tornar melhor através do conhecimento e poder ajudar o máximo de semelhantes que eu possa, acelerando a sua evolução e auxiliando, quem sabe como médico, não é? A sua saúde física e a sua saúde espiritual. Porque existe médico do lado de cá e médicos do lado de lá. Porque os enfermos estão também nos dois planos de existência. Muito bom, exatamente. Como o doutor já falou, eles estão atuando no casulo, né? Aqui na nossa fisicalidade, enquanto que na espiritualidade eles estão atuando na borboleta, como você bem pontuou. E eu te faço a última pergunta. Se você tivesse a oportunidade de bater esse papo que estamos batendo aqui, só que com o Dr. Paulo, dos 20 e poucos anos, quando estava adentrando lá a faculdade de medicina, que você falaria para ele? Você daria algum conselho? Que mensagem que você traria para esse Dr. Paulo? Olha, houve um encontro no Rio de Janeiro em que se discutiu, num órgão muito respeitado, a colocação da espiritualidade como cadeira obrigatória nas escolas de medicina. E foram chamados 5 palestrantes, cada um falou meia hora. Um representante do espiritismo, um representante do catolicismo, um monge budista, um representante do judaísmo e um filósofo. Não vou dizer quem, não foi o espírita, mas um subiu, falou e terminou dizendo o seguinte: diante da dor e do sofrimento, a palavra porquê não faz parte do nosso dicionário. Subiu outro, falou meia hora e disse o seguinte: diante da dor e do sofrimento, nós temos que nos manter firmes. Desceu. Bom, essas 2 frases ficaram gravadas na minha mente. Terminou o simpósio, o presidente passou a palavra para os representantes da instituição, ninguém fez comentário ou pergunta, e passou para a plateia. Ninguém também, mas eu tive a coragem de me apresentar. Levantei o braço, veio um funcionário da instituição com o microfone: se identifique e faça o seu comentário ou a sua indagação. Olha, eu estou no hospital que trabalho com um paciente com uma tumoração no pescoço maligna do tamanho da cabeça do paciente. Do tamanho da cabeça do paciente. Fizemos uma traqueostomia, o paciente, algumas semanas depois, morreu. Caso muito grave. Idade do paciente. 6 meses. E quando nós fizemos a tomografia da mãe, a tumoração já aparecia no feto. Com todo respeito ao representante dessa corrente, Vossa Senhoria poderia me explicar como eu peço a essa criança com 6 meses de idade, com sarcoma maligno, infantil, que ela deva se manter firme? Burburinho da plateia daqui, burburinho da plateia dali, não tem resposta. Com todo respeito a esse outro representante dessa
corrente, nós estamos discutindo aqui a colocação da espiritualidade como cadeira obrigatória nas escolas de medicina. Sou absolutamente de acordo. Mas se um estudante de medicina me perguntar por que um ser infinitamente perfeito em tudo permite uma tragédia biológica dessa numa criança que nem nasceu, o que eu devo responder para ele? Que o porquê não faz parte do nosso vocabulário? Burburinho da plateia dali, burburinho da plateia daqui, não tem resposta. O presidente do simpósio pegou o microfone e encerrou o encontro. E aí pessoas se levantaram e vieram na minha direção. Paulo César, por que tu não fez essa pergunta para o representante do Espiritismo? Porque ele me responderia com uma única palavra: reencarnação. Eu fiz essa indagação a quem não aceita isso, ou não acredita nisso. Então, mais uma vez, fica claro para mim que a aproximação entre ciência e religião vai salvar a humanidade. E é o que eu faço naquilo que eu falo e naquilo que eu escrevo. Tento aproximar essas duas vertentes responsáveis pela evolução da humanidade. Perfeito, sensacional. E aqui a gente sempre tem uma palavra-chave, doutor Paulo. O pessoal já sabe. Para você que está escutando até agora essa live maravilhosa aqui no Lim Podcast com o Dr. Paulo César Fructuoso, escrevam aí de onde vocês estão nos acompanhando e escrevam a seguinte palavras: somos imortais. O que você acha? É uma palavra que resume bem o nosso episódio? Sim. Aí você passa a pensar no futuro que te aguarda, tomando muito cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você pensa e com aquilo que você fala. E colocando para sempre na tua mente que nós temos um guia e temos um modelo: Jesus. Perfeito. Isso aí, galera. Escrevam então de onde vocês estão nos assistindo e escrevam aí: somos imortais. Muito obrigado pela sua presença, viu, doutor Paulo? Muito obrigado por essa aula maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho. O Maurício não esteve aqui, mas deixo os meus cumprimentos dele para você. Muito grato. E iremos lá no Lar Frei Luiz para conhecer o trabalho magnífico que vocês fazem. Muito obrigado pela presença. Se você pudesse só deixar a mensagem final que está dentro do seu coração aí, o que você falaria? A minha secretária sabe qual vai ser. Não sabe? Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus. Nossa, sensacional. Que oração diferente para a Ave Maria. Que incrível. Isso foi captada pelo médium Francisco Cândido Xavier e é de autoria de um poeta chamado Amaral Ornelas. Aqueles que quiserem, entrem na internet que estará lá essa maravilhosa oração à disposição de todos. Sensacional. Muito obrigado, pessoal, por vocês terem acompanhado. Muito obrigado, doutor Paulo, pela presença. Deixe seu tchauzinho aqui para essa câmera. Valeu, galera. Até a próxima. Somos imortais.